Olá pessoal, aqui é o Ângelo da Aquário Sobrinho e hoje eu estou aqui para lançar mais um conteúdo muito interessante que eu sempre tive vontade de fazer, que vai ser o comentário, né, o react a alguns artigos científicos. Eu sempre quis fazer esse tipo de conteúdo porque eu sempre usei nos aquários, para escrever os textos de aquário, muitos deles são todos referenciados, essa parte técnica, teórica, né? Porque a gente pega a teoria e aplica na prática para ver o resultado, né? No nosso universo de aquarismo, que é um tanto diferente, seja da piscicultura ornamental, industrial, né? Os peixes de corte, seja tratamento de esgoto, mas muitas coisas são viáveis, né? Você consegue trazer e aplicar aqui no aquarismo. Então, muita gente tinha dificuldade ou com o idioma, ou tinha dificuldade com acesso ao artigo mesmo, porque muitos artigos são fechados. Eu tenho acesso porque no meu doutorado eu tenho acesso, a universidade me dá acesso aos artigos, a livros. Então, eu consigo ler esse artigo, então vou trazer para vocês esse conhecimento e comentar eles, como isso funciona no aquarismo, como melhorar a nossa qualidade de água, a saúde dos nossos peixes, beleza? Então, o artigo de hoje, ele chama, por tradução, né, eficiência, nitrificação em filtros de percolação com diferentes tipos de mídia. E eles usam mídias muito comuns usadas no aquarismo, por isso que eu escolhi esse para ser o primeiro do nosso vídeo. Então vamos lá. Bom, igual eu tinha falado, esse aqui é o nosso artigo. O nome, o título original é Efficiency of Nitrification in Trickling Filters Using Different Filter Media. Ou seja, esses trickling filters a tradução é filtros de percolação. É aqueles filtros que a água cai em cima, que a água vem por cima e vai escorrendo. Onde a gente tem esse tipo de filtragem em aquário? Filtros dry wet, cesto vidro, alguns tipos de SAMP, alguns filtros hang-on. Alguns hang-on você tem, dependendo do tamanho dele, você consegue ter se ele não for todo alagado. Então, e as mídias que eles usam nesse artigo, até menciona aqui, ó, é LECA, né, que é na tradução para argila expandida, que a gente usa, nós aquários sobrinhos pelo menos usamos muito, muito mesmo. E mídias plásticas. Entre essas mídias plásticas tem uma que é do mesmo fabricante do K1, eu não sei se é o mesmo modelo, até porque é um artigo antigo, ele foi escrito em 90, foi aceito, chegou na revista em 99, então só foi divulgado, só foi publicado nos anos 2000. E essas mídias plásticas são três, né? A Caldiness, que é da mesma fabricante da K1, tem Nortorrinhos, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e uma grama sintética. Então eles fizeram um modelo, eu vou falar aqui, vou mostrar, vocês vão ver aqui. Fizeram um modelo, testaram, avaliaram o quanto que nitrificou, né? Eles avaliaram, por exemplo, a questão de quando começou a oxidar amônia, né? Ciclo do nitrogênio, ciclagem de aquário, mesma coisa. Quando começou a surgir nitrito, nitrato, consumo de oxigênio, entupimento, então vamos lá. A introdução, né? Eles começam aqui falando que tem vários tipos de filtros biológicos usados tanto na criação de peixes quanto na tratamento de esgoto. E um desses é o trickling filter, que é o filtro de percolação. Ele fala que, assim, que tem vantagens aqui, ó, como baixa manutenção, é barato de instalar e tem a grande tolerância a diferentes carregamentos hidráulicos e carregamentos orgânicos. Porque se você tiver um filtro, por exemplo, que a gente tentou usar aquele Seve Filter, né, aquele filtro de tela para fazer filtragem física, ele entope muito rápido. Então, para usar, você tem que usar num ambiente com baixa carga orgânica para reduzir o entupimento. Aquele filtro não, depende da medida que você usar, ele não vai entupir de jeito nenhum. Fala aqui das vantagens, né, do trickling filter, que é, assim, ele fala assim, encoraja, ele aumenta a oxigenação e a remoção do gás carbônico. Duas coisas extremamente importantes para o aquário. O filtro por si só vai oxigenar a água e vai eliminar o gás carbônico. Já dá para ver que não é um filtro assim muito indicado para quem tem aquário sendo plantado, que tem que fazer injeção de gás carbônico, né, que fica botando gás carbônico lá. Dá para usar? Dá. O que vai acontecer? Você só vai gastar mais gás carbônico. Então, pode ser que seja viável, pode ser que não seja viável, depende do tamanho do aquário, o tamanho do filtro, o sistema de CO2. Mas é isso. E eles mencionam uma coisa muito importante, que até o motivo do teste, que é importante
escolher o tipo de filtro, da mídia que vai ter nesse filtro, que é o que eles avaliam. E eles mostram umas características muito interessantes, por exemplo, que são interessantes. Razão de vazios. O que eles definem como vazio aqui? É o espaço que tem ar na mídia, que não é mídia, que tem ar. Ou seja, a água vai passar por ali. Se você tiver muito vazio, a água vai passar com mais facilidade, você não vai ter entupimento. Porém, você vai ter pouco contato da água com a mídia, porque as bactérias vão crescer nessa mídia, e você vai ter uma filtragem menor, mais eficiente, porque vai ter menos contato da água com a mídia. Agora, se você tem um pouco vazio, a água vai ter mais contato com a mídia, vai ter uma filtragem melhor, por isso vai ter maior risco de entupimento, como aconteceu nesse estudo. Então, vocês ficam de olho aí que vai dar. Outra característica importante, a área de superfície específica. Essa aqui a gente tá para lá de ouvir falar no aquarismo. A gente tem um texto muito interessante falando do mito de superfície específica no aquarismo. Esse texto aqui ajuda, inclusive, a gente a pensar nisso. Vou deixar o link aqui na descrição do texto para vocês verem esse sobre a superfície específica. Eles falam aqui que o filtro tem que ter muita área de superfície específica. Por quê? É na superfície específica que as bactérias vão colonizar. Então, se você tiver uma mídia com muita superfície específica, você vai ter um menor volume, porque a água vai passar nessa superfície e vai filtrar. Se você tiver pouco, você vai ter que botar mais volume para a água passar em mais superfície. Questões operacionais. Peso, aqui eles falam que característica muito interessante, que é o peso da mídia. Peso, quanto mais leve, é preferível porque facilita a manutenção, dá menos trabalho. Quem já não fez TPA, limpeza de filtro pesado, por exemplo, usou uma mídia pesada, trabalho, dor nas costas, tirar um filtro pesado debaixo do móvel, filtro de lago, quem tem 50, 100, 200 litros de mídia, imagina, 300 quilos de mídia pra você tirar no braço para lavar, quanto mais leve, mais praticidade. Uma característica aqui pouco comum, conversada no aquarismo, assim, mas indiretamente acaba usando o princípio dela, que é um fluxo de água homogêneo. O que isso quer dizer? A água tem que passar regular por todo o comprimento das mídias, né, do filtro, para evitar o quê? Zonas mortas e canais. O que seriam essas zonas mortas? É região onde a água não passa. Por exemplo, você botou uma mídia que entupiu e a água curva, né, por fora da mídia. Essa região aqui atrás não passa no filtro, porque a água não chega nela. E os canais são espaços vazios que a água vai passar sem passar na mídia. Então, onde acontece muito canais? SUMP. Por quê? Ou a pessoa não monta SUMP direito, assim, porque o SUMP montado direito, ele é um conjunto de fatores. Ele é estrutura, tamanho do SUMP, estruturação, quantidade de mídia. Se você tem ali mídias que estão espalhadas, né? Porque eu já vi muito SUMP assim, ó. Geralmente SUMPs com problema. O SUMP grandão lá, a pessoa põe um saquinho com mídia aqui, um saquinho ali, a água passa por entre as mídias e vai embora, e não filtra. Então a água tem que passar por toda a extensão das mídias e do filtro. Então, essa homogeneidade do fluxo é muito importante. Por isso que os filtros canister, eles têm uma alta taxa de filtragem. Por quê? Um tubo todo repleto de mídia é água forçada. Não tem por onde a água passar, a não ser que você ou deixe. Não tem como a água passar sem passar pelas mídias. Não tem, ela não tem espaço por fora. Por isso que os filtros pressurizados, os canisters, qualquer filtro que seja, até cesto vidro, né, que ele seja todo preenchido de mídia, ele vai ter essa característica de maior eficiência, fluxo em relação ao fluxo da água. E outro fator que eles levantam aqui é a economia, né? A mídia tem que ter um preço razoável, que eles falam preço razoável, tem que compensar. Não adianta ser muito cara, que não vai dar para trabalhar, nem ser muito barato e não resolver. Aqui fala de algumas classificações, que não é importante pra gente aqui, né? Falar de granular, mídia fixa, leito móvel. Aí aqui as mídias, mídias assim, rocha, areia, leca, que é a argila expandida, e plástico. Falando da importância aqui dos filtros de percolação, fala aqui das experiências com argila expandida, aumenta a nitrificação, em um estudo aqui. E ele também mostra que materiais leves têm uma taxa de nitrificação maior que materiais pesados. Por quê? Porque o material pesado, quando você coloca ele em cima do outro, ele comprime o outro, ele acaba esmagando.
Quem já usou anel de cerâmica muito alto, filtro muito alto, você vai pegar, você vai colocar no filtro, amassa, quebra, esmaga. Então aqui eles falam essa característica. Começando materiais e métodos. Para quem não conhece, materiais e métodos é a parte do artigo onde mostram quais são as variáveis que foram usadas no... Como o artigo foi feito, a metodologia que o artigo foi feita. Então aqui eles colocam assim, ó, o artigo foi feito entre 28 de julho e 15 de dezembro de 1997. O Brasil não tinha nem perdido a Copa do Mundo lá para a França. Usou 6 tipos de mídia diferentes, com peso, superfície específica diferente, e uma água artificial contendo amônio. Aqui ó, na figura 1, as mídias que tem aqui. Então a gente tem aqui aquela grama sintética que a gente falou, essa aqui. É uma grama sintética mesmo que foi dobrada, ela foi esticada. A K1 aqui, eu acho que essa, se não me engano, assim, pela imagem, dá pra vocês verem aqui a imagem bastante antiga, né, 1997, acho que não tinha nem câmera digital ainda. Olha aí, mas parece a K1 mesmo. Esses são os Norton Rings que ele fala, parece um bobs de cabelo. Muita gente usou bobs de cabelo por muito tempo, com muito sucesso. Por quê? Porque funciona. E aqui estão as argilas expandidas, né, de vários tamanhos, aqui ó, 4 a 10 milímetros essa aqui, 2 a 7 essa aqui maiorzinha e 2 a 4. Eu tenho dessa argila expandida aqui, ó, essa de 7 a 10, se não me engano, é a comum, vai falar ali pra frente, mas essas menores aqui eu tenho também, até separei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou chegar mais perto aqui pra dar pra você, tentar mostrar pra vocês, ó, ela não é redondinha, igual a de jardinagem que a gente está acostumado a usar, e ela é bastante irregular. Então você pode ver o diâmetro dela aqui, mas é esse aí, de 2 a 10 milímetros. Tem algum um pouquinho quebrado, mas a maioria é esse formatinho irregular mesmo. Parece um mini bolinho de chuva. Isso aqui você consegue comprar como argila expandida para substrato de planta. Tem um nome específico que eu não lembro agora. Mas você acha para comprar barato, né? Acho que é o mesmo preço de argila expandida. Como vocês vê, dá um resultado muito bom. O problema é que, como ela é fininha, carga orgânica, a chance de entupir é muito grande. Então vamos voltar aqui, ó. O que eles falam dessa Finturf grama artificial? Ele fala assim, ó, que ela pegou a grama e foi enrolada, igual mostra um desenho aqui. Foi colocada verticalmente e colocada no tubo. Eu vou mostrar depois como é que foi o ensaio. Eles calcularam que eles usam uma área de grama de 1,4 por 0,45 metros, né? Que deu a área total de 0,63 metros quadrados. Então esse material tem uma superfície específica de 284 metros quadrados por metro cúbico, que dá 0,2 metros por litro. Muito pouquinho mesmo. Se você olhar na tabela, nosso texto da superfície específica, você vai ver que isso aí é bem pouquinho. E eles falam aqui da densidade de 138 kg por metro cúbico. É leve, né? Dá 138 gramas por litro da mídia. Caldness Rings. Então ele fala aqui que são anéis plásticos pequenos, né? Na forma de tubos e cortados. Ele fala que tem um diâmetro de 9 milímetros e um comprimento de 7,2 milímetros. E são especialmente designados para seu uso em nitrificação, nos filtros de nitrificação e denitrificação. A densidade é quase 1 kg por litro. E a superficial dela é 500 metros quadrados por metro cúbico, 0,5 metros quadrados por litro de mídia, que eu acho que é o que está no anúncio do fabricante. Algumas, dependendo do modelo, né, que tem um K1, K2, K3, eles mudam o formato um pouquinho, aumentam um pouquinho, diminuem um pouquinho a área superficial. Esses Norton Rings, que é aqueles anéis que eu mostrei lá em cima, né, parecendo bobs de cabelo, tem um diâmetro de 25 milímetros, igual da Ciporax Pond, grandão. Densidade de 88 kg por metro cúbico, isso dá 88 gramas por litro. Divide por 800 gramas por litro. E uma área superficial, área de superfície específica de 220 metros quadrados por metro cúbico, ou seja, 0,2 metros quadrados por metro cúbico, parecido com a da grama aqui em cima.
284, ele é 220. Leca, argila explodida. Então é um agregado leve de construção. Fala aqui que a argila é seca, expandida na forma dessas bolinhas. Pode ser entregues, né, feitas em esferas ou esmagadas. Eles usaram as que eu falei, de 2 a 7 milímetros, 4 a 10 milímetros, de 2 a 4 milímetros. Essa de 2 a 7 diz que foi designada para usar como mídia de filtro mesmo, né? E uma delas, que eles fizeram 2, eles fizeram um tratamento com dolomita, eles falam aqui, que era para usar como filtro biológico mesmo. Eles fizeram aqui o teste de BET. Esse método BET é um método que você joga nitrogênio, põe o material no equipamento fechadinho, aí joga pressão em nitrogênio lá, aí o nitrogênio ele preenche a superfície do material e a superfície específica. Aqui ele fala assim, ó, que a argila expandida tem a superfície de 100 mil a 1 milhão de metros quadrados, metros cúbicos. Mas qual que é o lance? O BET, como é molécula de nitrogênio, o N2, é muito pequenininho. Então ele passa em poros que nem mesmo a água passa. Então o nitrogênio entra em lugares que outras moléculas não entram. Então, assim, como ele fala assim, que apenas uma pequena parte da água vai percolar por esse material, a superfície específica que eles consideram aqui é algo entre 500 e 1000 metros quadrados por metros cúbicos. Então dá de 0,5 a 1 metro quadrado por litro. Isso é mais do que as mídias plásticas, é entre o que a K1 tem e o dobro do que a K1 tem. Essa irregularidade, igual eu mostrei, né? É porque é muito irregular, é muito difícil de calcular certinho, porque não é homogêneo o material. Então, vamos ver. Aqui, ó. A argila expandida com 2 a 7 milímetros foi inoculada com tetrabactosin, cápsulas de tetrabactosin, que é um material orgânico produzido por plantas aquáticas. O motivo disso é aumentar a atividade de bactérias nitrificantes nos aquários. Então, esse é um produto usado por aquários. O tetra aqui, ó, deve ser da marca, eu não olhei antigo, nem sei se eles fabricam mais. É uma coisa que, se você conhece esse produto aí, ó, tetrabactosin, manda pra gente aqui nos comentários pra gente ver se você já teve experiência com isso. Porque agora que eu atinei aqui que eles falam que aumenta em relação a aquários, é feito da nitrificação em aquários. Então ele falou que 8 cápsulas desse produto foi colocado em cada coluna. Então, ele fala assim, o experimento foi construído como segue, vou mostrar aqui logo, ó. É melhor mostrar do que ficar lendo. Eles fizeram vários tubos, igual estão aqui. Preencheram de mídia, se não me engano, são 15 litros de mídia. E controlaram a vazão. Então tem um tanque aqui com água com amônia. Essa água com amônia vem por esse outro tubo aqui, vem aqui. A vazão em todos os tubos é igual, que é 0,5 litros por minuto, que dá 300 litros por hora. Uma bombinha pequena de aquário. Em 15 litros de mídia. Por que eles fizeram isso? Porque se eles botarem a vazão muito rápida, em pouco espaço, você não ia conseguir medir a nitrificação, porque a água ia passar muito rápido, muito pequeno, não ia dar. Então eles fizeram uma vazão pequena, um filtro muito grande, para poder jogar água em cima e medir embaixo. Então, como é que eles mediram a nitrificação aqui, já que ela cai no mesmo recipiente? Eles pegaram, mediram em cima do tubo, mediram embaixo do tubo e viram a diferença para ver a nitrificação. Aqui tem o formato, né, visto de frente, aqui visto de lado. Vamos ver se tem mais da coisa interessante aqui. Ali eu já falei da argila. Ó, eles controlam a temperatura em 15 graus Celsius. Eu acho que falei lá em cima, não sei se falei, esse artigo foi feito na Noruega, já é um país muito frio. O que acontece no frio, as bactérias nitrificantes? Elas diminuem o metabolismo. Então, aqui eles subiram para 15. Imagina se não subisse, né? Como a gente aqui no Brasil dificilmente vai ter um aquário abaixo de 15 graus, geralmente temperaturas médias de 20 graus no Brasil, você vai ter um rendimento melhor da nitrificação. Ó, então a amônia e depois o fosfato foi adicionado
para produzir o desenvolvimento das bactérias nitrificantes. Lembra que eu falei, para quem acompanhou no texto de ciclagem, o nosso vídeo de ciclagem, né? Tem que ter fosfato para as bactérias desenvolverem. Sem fosfato, elas não vão desenvolver. Então, adicionaram aqui amônio e fosfato. Ó, a concentração de amônia foi de 1,5 mg por litro, 1,5 ppm. Uma quantidade considerável. Então aqui eles dão o parâmetro, né, que dá 136 gramas por metro quadrado de superfície de coluna, né, que é a superfície do filtro que foi passando. Esse é uma unidade não muito usada e de difícil compreensão, né, a maioria dos artigos não usa, não pegou muito. Eles usam geralmente a concentração do volume normal mesmo, né, miligramas por concentração da água. Aqui corresponde a 0,02 miligramas de amônia, a temperatura e o pH utilizado. Esse valor é acima do que é o recomendado para as aquiculturas, né, que é 0,01 miligramas de amônia por litro, né, 0,01 ppm, principalmente amônia zero, por causa de todo o efeito tóxico da amônia. A gente já fez um texto sobre o teste de amônia que tem que fazer, a gente fala os efeitos da toxicidade do peixe, então vou deixar aqui também nos comentários, na descrição do texto, então vocês podem dar uma olhada. Eles fazem uma comparação muito interessante aqui, que esse valor é pequeno, mas ele é muito menor, esse 1,5, mas é muito menor do que os 15 ppm que o esgoto entrega, né, na Noruega. Fala que em 1995 fizeram um estudo que eles encontraram que o esgoto na Noruega entrega 15 ppm de amônia, muita coisa. Por isso que geralmente peixe tem alta dificuldade de sobreviver em esgoto. Bom, eles colocaram, a injeção de fosfato foi de 1 mg por litro de fosfato. Aqui ele até explica que eles não botaram fosfato no começo do experimento porque pensou que o nível normal de fosfato que seria na água seria suficiente, mas não foi, então eles precisaram adicionar fosfato. Aqui eles explicam, né, que mostrou que para o biofilme desenvolver nitrificação precisa de pelo menos 0,15 ppm de fosfato. Por isso que não é muito interessante deixar fosfato zero na água. É importante deixar esse pouquinho de fosfato que é para o biofilme se desenvolver. Então eles colocaram aqui que o fosfato adicional foi colocado a partir de 17 de setembro, por todo o experimento. Aqui eu já mostrei. Aqui eles fizeram a solução de amônia com cloreto de amônia, solução de fosfato com ácido fosfórico e colocaram. Os filtros que eles usaram foram tubos de PVC de 50 milímetros, 5 centímetros de espessura, preencheram a mídia. Aqui é o tubo, que distribui água em cima de 4 milímetros, a vazão estável em 500 ml por minuto. O tempo de retenção hidráulico na superfície foi de 91 metros cúbicos por metro quadrado. Esse carregamento hidráulico é uma relação que você dá é um volume de água pela área. Então, é um parâmetro similar à vazão. Só que a vazão é a quantidade de água no tempo, que passa por tempo, e o carregamento hidráulico é a quantidade de água que passa por área de filtro. Então, se você tiver a mesma vazão no filtro pequenininho, você aumenta esse carregamento hidráulico. Se você tiver essa mesma vazão num filtro largo, você diminui esse carregamento hidráulico. Não, desculpa, eu confundi aqui, os 5 milímetros aqui, os 50 milímetros, é o que distribuía, e os tubos que fizeram eram tubos de 110 milímetros, 11 centímetros, com 150 centímetros de diâmetro. Então eles tinham 1,5 m de altura, 110 milímetros, 11 centímetros de diâmetro e 1,5 m de altura. Então eram filtros grandes, para dar tempo, pra vocês terem ideia, quando eu vou falar ali, 1,5 m de altura, quase o filtro o nosso filtro para lago tem essa altura, costumam ter essa, alguns chegou até essa altura de 1,5 m, então eram grandes, eram muitas coisas.
Ahn, Eles falam assim, ó, cada tubo desse dos filtros tinha dois sistemas de gradeamento, um embaixo para evitar que a mídia caísse e uma em cima para fazer a melhor distribuição da água. Muito importante essa no sistema de filtragem, distribuição de água. É o que a gente fala do carregamento homogêneo. Então, se você distribui água por todo o tubo, caindo, você tem uma melhor filtragem. Então, ó, cada coluna usou aproximadamente 3 litros de mídia e foi 21 no total. Então, foram 7 mídias diferentes. Fizeram triplicata, né, para pegar a média dos 3, né, porque costuma ter variação. Então, artigos científicos, para você não dar para ver a média do sistema, ver uma tendência, geralmente o mínimo que faz é triplicata. Então foram 21 colunas, 7 mídias, 3 de cada mídia. O experimento foi designado o sistema fatorial de 3 triplicatas, com 6 diferentes mídias cada. O total do experimento foram 140 dias e usou método estatístico para analisar, né, que é esse ANOVA. Ó, uma coisa muito interessante aqui que eles falam. De 28 de julho a 18 de agosto, as amostras eram testadas 2 vezes por semana. Mas como eles viram que não tinha muita variação desse resultado, eles passaram a fazer 1 vez por semana só. Eles mediram o pH, oxigênio dissolvido, temperatura, amônia, nitrito e nitrato. No fim do experimento, né, do período, foi dia 10 de dezembro, o tempo de retenção da água nas colunas foi medido adicionando um produto colorido. Eles fizeram tipo uma anilina na água e marcaram quanto tempo essa anilina demorava para cair, para não pegar a água que estava já lá dentro. Então eles pintaram e mediram quanto tempo demorou para a água sair lá de cima do filtro até lá embaixo. É que eles falam os oxigênios, né, o medidor de oxigênio, espectrofotômetro para fazer o teste. Resultados, agora a parte interessante. Olha esses gráficos aqui, eu vou tentar pegar aqui, deu para pegar. Então, aqui ó, miligramas de total amônia nitrogênio, miligramas de amônia total, em cima e embaixo aqui as mídias, ó. A argila expandida A, B, C e D e a entrada de água. Aqui a mesma coisa, a Caldness, da empresa da K1, a Norton, a grama e a entrada de água. Olha que interessante a quantidade de amônia. Todas as argilas expandidas, ó, todas elas, reduziram a amônia para 0 na primeira vez, por volta dos 58 dias, que fala 56, aqui não dá para ver direitinho. Nenhuma mídia plástica chegou a 0 de amônia, ó, chegou a zerar a amônia, reduziu muito, ó, mas nenhuma chegou a 0 de amônia em nenhum espaço no tempo. Ó, nenhum momento do teste chegou a 0 de amônia. Isso aqui chegou, ó. Engraçado, ela desce, ela sobe quando aumenta a amônia aqui em cima, ó. Aumenta a amônia aqui em cima, aumenta um pouquinho, aí desce aqui, aí aumenta aqui na entrada, aumenta de novo, desce, mas depois de um tempo, a amônia aumenta aqui de novo, mas a amônia ela não aumenta aqui na saída, né? Então, as bactérias ela tirou essa diferença toda aqui. Essa diferença. Dá para ver que só por aqui, porque no caso da remoção da amônia, a argila expandida ela removeu muito mais e antes do que as de plástico. Esse aqui, ó, é o nitrito. Olha que legal esse caso do nitrito também. As argilas em cima, as de plástico embaixo. Aqui, ó, no eixo X o tempo e aqui a concentração. Durante os primeiros dias, 0 nitrito. Por quê? Porque a amônia não tinha sido oxidada em nitrato, as bactérias nitrificantes elas não tinham desenvolvido ainda. Quando elas começam a estabilizar, ó, começa a oxidar amônia e nitrito, o nitrito vai crescendo. A partir de começa a oxidar o nitrito, a gente já sabe, começa a surgir as bactérias que vão oxidar esse nitrito, aí começa a cair. Tum. Ó como é que o volume chega muito alto, a concentração de nitrito, quase 1 miligrama de nitrito, depois desce.
No caso das mídias plásticas, nenhuma chegou num 1 miligrama de nitrito, por exemplo. Como o desenvolvimento foi mais lento, as bactérias que oxidam nitrito, elas começaram surgindo também, né? Então, quando começou a dar o pico alto, elas já estavam bem desenvolvidas e não deixou dar aquele pico mais alto. Em relação à oxidação de nitritos, foram muito parecidas depois do prazo, por exemplo, da argila expandida. Foi antes que deixou, que praticamente zerou, e as mídias plásticas foi lá pro de 80. Eles falam aqui, ó. No caso da amônia, demorou 28 dias, né, para ficar estável a remoção de amônia. No caso do nitrito, ó, de 20 a 50 dias foi o aumento da concentração, então de 48 a 70 foi o tempo para chegar no máximo. É o que eu falei, elas chegaram no máximo com a argila expandida, que é quase 1 miligrama. E depois, de todos os casos, diminuíram para menor que 0,1 miligrama por litro. As concentrações de nitrato, vou mostrar o gráfico aqui logo, que é melhor do que ficar mostrando. Ó. O nitrato, quando ele começa a aparecer aqui, ó, já começa numa concentração de por volta entre 1,5 e 2 ppm. Ó. Que é o da entrada, que é o que precisava é o que tinha na água que eles fizeram. A entrada aqui, ó, é esse que tem um xizinho aqui, ó, o asterisco aqui. O nitrato ele aumenta, né? A partir desse período aqui, que é quando começa a oxidação do nitrito, ele começa a aumentar e se mantém estável. Seja, por exemplo, fixação desse nitrato ou denitrificação, um pouco de denitrificação. Vamos ver se deixa eu passar alguma coisa aqui. O oxigênio. Ele entrava em 10 ppm de oxigênio, 10,7. Muito importante lembrar aqui, ó. Vocês lembram do 15 graus? Se você tivesse a 20 graus, é muito difícil conseguir essa concentração aqui, porque o oxigênio dissolvido, ele tem uma saturação menor à medida que aumenta a temperatura. Então, quanto menor a temperatura, mais oxigênio dissolvido você consegue. Ele fala que a diminuição do oxigênio dissolvido, ó, ele saiu deu de 6, ele entrava com 10 e saía com 6,7, ou seja, esse valor foi consumido pelas bactérias nitrificantes, que para oxidar amônio, nitrito e nitrato, precisa de oxigênio. Beleza. pH. Aqui fala, nas primeiras 7 semanas, o pH na saída mostrou pouca variação. Depois de 7 semanas, os valores caíram gradualmente por todas as mídias. Essa queda foi mais rápida para a argila expandida do que as mídias plásticas. Vamos lá, ver se ele fala mais uma coisa importante aqui. Aí ficou... Acho que não fala mais não. Ó, o pH era 6,5 e foi para... Ó, cortou aqui. O texto você começa falando aqui. O pH era tal, mas aqui já começa a falar do oxigênio. Eu não tinha nem reparado nisso aqui. Ele fala do oxigênio e repetiu isso aqui do oxigênio. Erro de edição. Na época nem tinha. Acontece, gente. Artigo científico é cheio de falha de edição, algumas falhas de construção. Tem processo de revisão, mas mesmo assim acabam passando alguma coisa. Tem pessoas mal intencionadas que fraudam. N coisas. A temperatura que ele fala, né, que a variação foi 14,7, a média, né? Então, por causa da severidade do inverno lá, o termostato teve dificuldade de passar de 15. Nas últimas 2 medições, a temperatura foi para 12. Imaginem, foi até dezembro. Dezembro na Noruega deve estar muito frio, muito frio. Aqui, ó, tempo de retenção. Isso aqui é importante na nitrificação. Essa parte aqui é relativamente muito massa. Aqui, ó, o tempo de retenção da água nas diferentes colunas variou consideravelmente durante o período. O maior tempo de retenção foi medido nas argila expandida.
Principalmente na que tinha de 2 a 4 litros, que era mais fininho que a gente falou lá no começo. Menor, mais fininho, compacta mais, menos vazio, entope mais. Ó, o menor tempo de retenção, 9 segundos. A água entrava lá em cima e demorava 9 segundos para passar no filtro todo. Foi medido na grama sintética. Então a grama sintética tinha uma baixa retenção de água. Aqui eles medem um parâmetro muito interessante, que o fluxo médico de água, que é a velocidade da água, centímetros por segundo, é a velocidade da água. Então, por exemplo, nessa da grama sintética, a velocidade era 4 centímetros, era 155 centímetros por segundo. Então, ela passava muito rápido pela superfície específica da mídia. Já a que tinha superfície específica baixa foi de 4,7, ela passava bem devagar. E isso tem muita influência na nitrificação. Aqui ele mostra os valores calculados, né? Aqui, ó, apareceu o gráfico da temperatura, eles jogam aqui para baixo. Ó, começou com 16, acho que era 15,7, deu uma subida. O inverno apertou, caiu. Voltando para a amônia aqui, ó. Para calcular a diferença da amônia total, né, esse total amônia e nitrogênio, da entrada e da saída, para calcular a quantidade de amônia que foi nitrificada pelo filtro. Então, para os filtros com argila expandida, igual a gente mostrou no gráfico lá em cima, o consumo de amônia aumentou até o dia 56, aí estabilizou numa média de 1,3 miligramas de amônia por litro. Isso é praticamente 100% de nitrificação, porque você começou com 1,4, tirava com 1,3, ficava mais ou menos 100% de nitrificação aí, na saída, numa passada só. Aqui, ó, isso aqui é muito importante. Todas as mídias plásticas apresentaram uma menor taxa de nitrificação. A melhor taxa de nitrificação das mídias plásticas foi o cacau de 80%. A argila expandida teve quase 100%, e a K1 80%. Aí você vai falar, então isso quer dizer que a argila expandida é melhor que K1? De maneira nenhuma. A mídia biológica, ela depende de como ela está sendo usada. Por exemplo, eu já vi artigos científicos de K1, nessas mídias plásticas, né, que em sistemas fluidizados, taxas de remoção de amônia absurdas, muito maiores que a desse artigo aqui. Então, tudo depende da forma como é usada. Então, por isso que o design do filtro é muito importante. A mídia, é o que a gente fala, é usar a mídia certa para o filtro certo. Aí você vai economizar dinheiro, porque você não vai ter excesso de mídia, eu vou falar disso aqui também. E vai atender a sua necessidade. Aí, continuando, eles falam que a menor foi a da grama sintética, com 36% de nitrificação, foi bem baixinha. Então, aqui a tabela 2 mostra a taxa de nitrificação das colunas. Muito importante, essa taxa de nitrificação aqui é por metro quadrado de mídia. Então, 0,2 miligramas de amônia por metro quadrado por dia. A média de nitrificação, geralmente, para tanque de piscicultura, vai de 0,1 a 1,5 miligramas de amônia de nitrogênio por metro quadrado por dia. Em sistemas com concentração de amônia muito maior, sem esgoto, que tem 15, 30, 40, você consegue quantidades mais altas. Mas também tem a ver com carbono orgânico que prejudica, tem vários fatores. Então, aquário, 0,2 a 0,5, for um tanque muito lotado de peixe, até 1, bem montado o sistema, você consegue chegar. A gente já mediu alguns filtros nossos, deu 0,8 miligramas por metro quadrado por dia. Isso tem muito a ver com as superfícies específicas. Se pegar, por exemplo, uma areia fluidizada, nesse aqui 1,4, como vai ter muita superfície específica, areia fininha vai ter o que? 6 metros quadrados por litro. Aqui a gente está falando, a K1 tem 0,5, então 12 vezes menos. Então não vai dar 0,1 miligramas porque em relação à área superficial. Então, olhando a nitrificação assim, em relação ao tempo de retenção do filtro,
Os melhores valores foram pela grama artificial. Olha, a grama artificial ela teve a menor taxa de nitrificação, né? Melhor capacidade de nitrificação, 36% de remoção de amônia, mas ela teve a melhor nitrificação por retenção. Então, assim, ela removia 36% por passada. Então, se você passasse várias vezes a mesma água, você ia ter uma maior limpeza. Isso pode ser muito importante em filtros de alta vazão, que não é o caso aqui. Aqui é filtros de baixa vazão. Então, não quer dizer porque ela teve 36% de remoção de amônia aqui que a mídia era ruim. Num filtro com uma taxa de vazão e recirculação, ela poderia ter um resultado muito bom no fim das contas. Então, e o menor valor de nitrificação por tempo de retenção foi das mídias de argila expandida, que tiveram quase 100% de remoção de amônia. Então essas taxas tem que ficar muito esperto para ver. Ó. Essa é a tabela que fala. Ó. A argila de 2 a 7 milímetros. Ela teve um tempo de retenção de 179 segundos. Aqui mais ou menos é o erro, né? Para mais, para menos, de acordo com a medição. Então, 180 segundos a 3 minutos. Então, a água, quando caía lá de cima, ela demorava 3 minutos para chegar lá embaixo. A argila maior, de 4 a 10 milímetros, ela demorava 2 minutos lá de cima até lá embaixo. A menor, de 2 a 4, ela teve os maiores, demorava mais, ó. 217 segundos a 2 minutos e meio e quase 5 minutos. E 5 minutos para passar. Então ela passava muito devagar. Ela ia pelos porozinhos, passando. Como ela não conseguia passar direto, né? Ela ia fazendo curva. E nessa curva, ela ia filtrando. Então quando a gente pensa no sistema de filtragem para aquário, para piscicultura, lago ornamental, o que a gente da Aquário Sobrinho faz? A gente calcula justamente isso, a gente calcula esses parâmetros para a gente ter o melhor sistema de filtragem em função do tipo de filtro que vai se usar. Ó, as mídias plásticas aqui, olha a diferença. A K1 teve 72 segundos, mais ou menos 26, então teve um erro alto, não é um erro, tem uma variação alta. Então, 72 dá 1 minuto e pouco até 1 minuto e meio. Já os Norton Rings, aquele para bobs de cabelo, 20 segundos, 21 segundos. E a grama, igual eu falou, 9 segundos. Passou, escorria rápido, não tinha retenção. E aqui a velocidade, né, o fluxo da água pela superfície, né, da mídia, ó. A argila expandida de 2 a 7 milímetros, 8 centímetros por segundo. Então, a cada segundo, ela percorria 8 centímetros entre a mídia, 8 centímetros da mídia. Já na grama, ó, que é esse Malova 155, a cada segundo ela percorria 1,5 metro, assim, ó. Era muito rápido, gente. Então, esses fatores são muito relevantes. No tipo de filtro, um filtro de água lenta, filtro de água rápida. Aqui, ó, nessa tabela 2, nitrificação média, produção de nitrito e nitrato, consumo de oxigênio, nas últimas duas medições, né, que foi nos dias 183 e 140 do experimento, ó. A nitrificação total chegou a 1,4 nas argilas expandidas. Nos últimos testes, a argila expandida estava removendo 100% da amônia. Aquele 1,3 é a média, que era 100%. A K1 ela removia 1,1, a Norta 0,8 e a grama sintética 0,5. Agora que eu falei, a nitrificação por tempo de retenção. Então, a menor valor é esse aqui. Mas, assim, já explicou, não vou falar isso aqui, ó. O oxigênio consumido por tempo de contato com a mídia. Então, a Norton consumia muito, a grama sintética consumia muito rápido, ou seja, você tinha uma taxa de nitrificação muito acelerada em função da velocidade que a água passava. Então, se você repassasse aquilo várias vezes, você ia ter uma boa filtragem. Consumo de nitrito a gente já falou, produção de nitrato falou, consumo de oxigênio já falamos. Uma discussão.
Aqui vem uns pontos interessantes. Essa parte aqui eu acho que é a parte mais interessante de aquário, a discussão dos resultados e da metodologia do artigo. Eles tiveram existiram alguns problemas com o aparato usado. Os tubos pequenos que levavam água para a freio de coluna entupiram, desregularam e precisaram ser calibrados 2 vezes por semana. Gente, se a gente tem que regular nosso aquário, regular vazão, por exemplo, filtro de areia, todo equipamento que você precisa controlar a vazão, tem que ter. Se laboratório científico tem que regular a vazão, imagina aquário. Tem que regular, gente, tem que controlar, tem que mexer, tem que dar manutenção. Aí fala assim que a variação deu 70 ml por minuto de diferença, né? Sendo que o ideal era de 500. Então, mas eles consertaram. No fim do experimento, teve a tendência de entupimento nos filtros que usaram argila expandida pequena, de 2 a 4 milímetros. É o que eu mostrei aqui, ó. Você teve o desenvolvimento do biofilme, ele ocupou os espaços e estava entupindo. Aqui, ó, ele fala muito importante, tanto na que foi comum, quanto na que foi inoculado com aquele produto lá, que foi usado para melhorar a nitrificação. O que isso mostra? Que a capacidade hidráulica dessas argilhas pequenas foi alcançada. Então, 0,5 litros num filtro de 110 milímetros, né, de 11 centímetros de diâmetro, é o que esse filtro suporta. Mais que isso, vai entupir, vai transbordar. Ou você aumenta o filtro, ou você reduz a vazão, mas eles encontraram o limite de capacidade usando 2,4, por exemplo. As de 2,7 milímetros, 4 a 10, as argila parte, podia botar mais vazão lá que não chegou a entupir, então não chegou no limite. O uso de água sintética também pode ser questionado, né? Porque como eles não testaram sólidos suspensos e carbono orgânico dissolvido na água, eles não tiveram questões de entupimento. Então, isso também influencia na nitrificação. Eles falam aqui, ó, um trabalho anterior, um experimento equivalente foi feito pegando água de entrada de uma fazenda, de uma piscicultura, né? Então, assim, por causa do carregamento de peixes e do crescimento de peixes variaram ao longo do tempo, houve uma grande variação dos parâmetros da água de saída, né? O que afetou o experimento. Então, o que eles fizeram aqui? Por que eles usaram água sintética? Porque se você não tem aumento de crescimento do peixe, você não aumenta a ração que o peixe, você não aumenta a quantidade de nutrientes que o peixe expele. Então você consegue encontrar um padrão ali. Se você tem essa variação, os resultados vão variar muito. Porque se você aumenta, por exemplo, o peixe na fase de crescimento, ele consome muito nitrogênio para constituir, né, a sua carne, a sua musculatura. Quando ele chega na fase adulta, ele já não tem tanta constituição, então ele precisa menos de nitrogênio. Tanto que as rações para filhotes são mais ricas em nitrogênio e as de manutenção de proteína, e as rações de manutenção têm uma baixa quantidade de proteína. Então, se você tem uma baixa quantidade de proteína, você tem mais carbono orgânico, você precisa de mais energia, né? Então eles usam mais glicose e menos proteína. Você tem mais carbono orgânico na água, diminui a nitrificação. Então, por causa dessas peculiaridades, desse aumento de variáveis, eles preferiram usar água sintética. A água sintética vale para o aquário? Claro que não. No aquário você tem carbono orgânico, você tem alga, você tem, se o aquário estiver plantado, são outras variáveis. Então, um artigo científico, de maneira nenhuma, nunca vai ser um checkmate em qualquer coisa. Completamente longe disso. Ele só traz indícios e informações que podemos usar no nosso aquário, no nosso trabalho, em várias coisas. Voltando aqui. O aumento rápido da produção de nitrito, especialmente nas argilas expandidas, depois de 4 a 7 semanas, é provável da adição de fosfato. Lembra que ele falou que ele botou fosfato depois de um certo período que eu não lembro mais qual que é? Então, aqui ele fala, isso indica que a concentração de fósforo de 2 mg de fosfato por litro era baixa e restringia o biofilme o desenvolvimento do biofilme. Lembra no nosso vídeo de ciclagem de aquário, por que eu falei que é interessante você usar carne, é interessante você usar ração, é interessante você usar esterco? Por quê? Porque além do nitrogênio, você está colocando fósforo, e além do fósforo tem outros micronutrientes interessantes
que são importantes para o desenvolvimento das bactérias. São muito, muito importantes. Então, se você botar só amônia de farmácia lá que não tem fosfato, muito difícil você ter um desenvolvimento adequado de bactéria nitrificante. Por isso a gente demora 30, 40 dias para ciclar o aquário. Então, o fósforo é importante. Aqui, ó, aumentando a concentração para 1 mg de fósforo, de fosfato, levou ao aumento da produção de biofilme. Aí ele coloca aqui que corresponde com um experimento desse sujeito aqui, Nordecht. Não sei nem pronunciar. Então é isso, fosfato, importante para as bactérias. Consumo de oxigênio. Olha lá, as mídias plásticas têm uma maior quantidade de vazios, né, que a argila expandida. E, portanto, a necessidade de levar oxigênio da água é reduzido. Porque como a argila expandida não vai estar em contato com ar, vai ter menos contato com ar, e a argila e a plástica vai ter mais contato com ar, o plástico oxigena a água durante o processo, né? Ó, a argila expandida de 4 a 10 milímetros teve um consumo igual ou similar ao das mídias plásticas. Isso porque de 4 a 10 milímetros teve o mesmo fator de oxigenação ali. Aqui eles falam, olhando pelo tempo de retenção, né? É aquilo que eu falei lá. As argilas expandidas tiveram um tempo de retenção maior. Então isso mostra que as condições de aberto, entupir, são próximas, né, do entupimento. E pode explicar que o oxigênio consumido da água é grande. Então, mais tempo a água passeando lá na mídia, retida lá, mais efeito das bactérias, mais consumo de oxigênio. Então, assim, o máximo carregamento hidráulico foi alcançado na argila expandida, que foi demonstrado que elas entupiram, né? Que elas entupiram, né? Transbordaram. Entupiu. Quem nunca teve um sampo entupido? Quem nunca... Já vi até rengueu entupido, entope, gente. Então, a argila expandida, mídias com pequenos vazios, vai entupir. Então, tem que dar manutenção constante. Nitrogênio total. Então, teve consumo diferente, né? De acordo com os filtros, melhores resultados com a argila expandida, que falou que consumiram mais de 95% da amônia. Então, assim, é um alto grau de purificação, que se comparado com outros experimentos. A K1, 80% de purificação. Aqui fala assim, estudos anteriores comparando diferentes mídias, assim, 83, esses estudos aqui, mostrou a nitrificação máxima de 35 a 60% com K1. Aqui eles põem o tempo de retenção hidráulico, metros cúbicos por dia. Então, a mesma mídia vai ter resultados em filtros diferentes, condições de operação diferentes. O que a gente tem que fazer? A gente entender qual condição de operação é relevante para melhorar a nossa filtragem e usar dessa condição. Então, aqui ele fala de novo que as filtros com argila expandida maior consumo de nitrogênio. A razão é provavelmente devido à grande área superficial da argila expandida e o maior tempo de retenção hidráulico. Aqui é a mesma coisa, a área superficial maior resulta em maior área de contato do biofilme com a água. Então a difusão, né, do contaminante da amônia no biofilme é afetada pelo tempo de contato. Assim, aqui eu falo, não teve uma diferença muito grande entre as argilas expandidas. Teve uma grande diferença de tempo de retenção entre as argilas expandidas por causa do diâmetro, mas isso não afetou a nitrificação. Qual que é a pegada aqui, Se a que teve maior retenção, né, que entupiu mais rápido, teve a mesma nitrificação da que entupiu pouco, você pode usar a que não entupiu, né, que teve mais rápido, e ter uma filtragem maior, uma velocidade maior de filtragem, que você pode botar mais água lá, então você vai ter uma maior taxa de nitrificação. Aqui faz experimentos com filtros de percolação,
Ele mostra que a espessura do biofilme, isso é muito importante também, a taxa de nitrificação diminui com a coluna, ou seja, no começo do filtro você tem uma alta nitrificação, você tem mais amônio, assim, começa com 1,4, aí é filtrando, aí aqui a água já tem 1,3, aqui já tem 1,2, chega lá embaixo já tem 0,1 de amônio, então as bactérias não vão desenvolver direito. Então aqui, ó, a razão dessa diminuição da concentração de amônio, em razão da concentração de amônio que foi o que eu contei. Então, os filtros contendo argila expandida de 2 a 4 milímetros, tanto a normal como a inoculada com o produto lá, mostraram a maior tempo de retenção e foram superdimensionados. Então, aqui, ó, esses filtros poderiam ter uma redução no comprimento e mesmo assim ter 100% de nitrificação. O que significa? Você não precisava usar mídia, você precisava de um espaço menor, você ia gastar menos com mídia. Isso é muito importante. Avaliar esses parâmetros é muito importante. Vamos lá, já está acabando. Então, assim, com as colunas com maior superfície específica, usam mais amônia nas partes de cima, né? Então, baixa nitrificação acontece baixo. Então, mostra que essa é a razão para baixa nitrificação nos filtros com argila expandida. Por que baixa nitrificação? Você tem muita mídia. Eles botaram quase 13 litros de mídia. Você teve muita nitrificação aqui você teve quase nada. Na hora que você tira a média, reduz o global, né? Então, estava superdimensionado. Aqui, ó. Então, sobre essas condições, não há benefício em usar argila expandida do tamanho pequeno. Isso aqui é uma dica importante pra gente no aquarismo. Você não precisa usar uma mídia muito pequena a maioria das vezes. Você pode usar uma mídia maior, que vai entupir menos, que vai te dar facilidade de usar, vai ficar mais leve, que você vai ter mais vazios, né? E vai te dar a mesma nitrificação. É por isso que a gente usa a argila expandida grande e não usa essa pequena nos nossos filtros. Porque você tem o mesmo resultado com menos entupimento. E olha que a gente já conseguiu entupir a argila expandida normal de 2 centímetros, aquelas bolonas. E mesmo a filtragem com menos entupimento. Isso é importante. Isso é trazer o conhecimento teórico para a prática, o conhecimento acadêmico. É isso que a gente gosta de fazer aqui na Aquário Sobrinho. Então, quando avaliamos o filtro, a capacidade, né, de evitar entupimento, é interessante, já que isso aumenta o carregamento do filtro. Se entupiu, você tem que, para não entupir e manter contínua, você tem que diminuir a vazão. Se não entupir, você pode aumentar a vazão. Fala aquele entupimento da 2 de 4, da argila de 2 a 4 milímetros. Aqui de mídio plástico não teve esse problema. Falando que você pode botar mais água, mais vazão, né? Aqui, ó, se você quer usar maior carga, quando usando argila expandida pequena, retrolavagem, que é o que a gente faz nos nossos filtros. Todo filtro vai entupir, por assim, filtro de lago, vai jogar um biofilme, resto de ração, escama de peixe que demora a degradar. O que você faz? Faz uma retrolavagem, limpa os poros e você continua com o seu carregamento, com a sua vazão, com o seu fluxo de água bonitinho lá. Vamos lá, aqui ó, comparação da teoria com a prática. Isso aqui é água sintética, não esquece, ó. Na aquicultura, né, como você tem maior oxigênio dissolvido e sólidos suspensos, o carregamento para argila expandida vai ser mais reduzido ainda. Então, aqui, ó, eles fizeram um teste com água sintética, mas eles já sabem, ó, se a gente for usar isso na piscicultura, a gente vai ter que usar menos vazão. Se a gente usar menos vazão, não é interessante. Então, o que a gente faz? Usa argila maior. A gente vai ter obrigatoriamente usar argila maior. Beleza. Aqui ele fala que esses fatores, né, sólido suspenso e carbono orgânico, diminui a nitrificação, que a gente já falou isso no nosso texto sobre filtragem biológica. Aqui, mesma coisa, argila expandida, maior nitrificação, e também tem a maior superfície específica. Ó. Do dia 56 até o vencimento, teve maiores variações no consumo de amônia nas mídias tendo plástico do que tendo argila. Isso mostra porque com argila é um filtro mais estável. Uma explicação possível é que o tempo de retenção maior
ele melhora, estabiliza a filtragem, né? Então você tem menos variação. Argila expandida, show de bola. Aqui eu não vou falar do nitrito, que a gente já falou. Não tem, a nitrato a gente já falou. Ó, tempo de começo, né, de lançamento, ó. O amônia com argila e com grama sintética demoraram de 56 a 63 dias para ter um consumo adequado. Então, durante o período, durante esse período, a maioria do nitrito foi nitrato, foi oxidado em nitrato. A concentração de nitrato se manteve estável. Aí a gente fala assim, ó, consumo estável de nitrogênio, consumo estável de nitrato, consumo estável de oxigênio, filtro estabilizado. É o que a gente tá. O filtro então em equilíbrio, né? Que a gente costuma dizer na aquarismo. Ó, aqui interessante, ó. Comparando o sistema inoculado com o inoculado da argila expandida, é aquele produto lá que fala que vai melhorar a circulação de aquário, não teve diferença óbvia no tempo de início do filtro, né? De ciclagem. Gente, produto para aquário dizendo que vai aumentar a ciclagem e não aumenta. É o que mais tem. Isso é o que mais tem. Bactéria nitrificante é um bicho chato, é um bicho enjoado e a gente não consegue acelerar com eficiência. Não tem jeito. Se no laboratório os negócios não funcionam direito, imagina no aquário da gente. Então, vamos lá. Aqui, um efeito mínimo pode ser relacionado com o máximo de nitrito nas colunas inoculadas. Então, assim, teve uma diminuição singela em relação ao nitrito. De todo jeito, não há data, né, não é dado suficiente para mostrar que o material, esse tetrabactosin, tem qualquer efeito aumentando a taxa de criação de biofilme. Isso aqui é muito forte. Ó, Also também, né, Malone Mante, tentou comerciais aditivos sem efeito significante no tempo de início. Gente, a gente já tem um texto da aceleradora de biologia que a gente fez, foi um dos primeiros textos nossos, é antigo, esses produtos que falam que vão acelerar a ciclagem, e até hoje não se tem algo factível, porque são muitas variáveis, adaptação de bactéria, manter as bactérias viáveis durante a comercialização. A gente explica muito nisso no nosso texto de aceleradores de biologia. Eu não lembro se eu lancei o texto se são um vídeo de aceleradores de biologia, mas acho que eu lancei um revisado. Então, acompanhe aí. Ó, também não falou, ó. Uma possível explanação dos resultados é que o material inoculado foi lavado da coluna antes do efeito ser obtido, né? Então, assim, eles botaram o pó na superfície do filtro e pronto, só botaram o pó na superfície do filtro, que deve ser o que o produto fala. Se os filtros de percolação se os filtros são inoculados, o tempo de retenção do material inoculado, né, tem que ser maior. Então você tem que reduzir a vazão para ele ficar só ali para tempo de fazer efeito. Mas o filtro não funciona, gente. Ó, 300 litros por... Chegou o cachorrinho para fazer visita. Então, vazão 500 litros por... Nossa, até conferir, é 500 litros por minuto, né? 300 litros por hora. Então, 300 por hora é um filtrinho, um ring-on de aquário pequeno, gente. Então, não dá para ser vazão muito pequena. Vamos lá. Nas colunas com os Norton Rings, né, que parece bobs de cabelo, teve uma tendência maior de consumo de amônia, para ser estabilizado, suplemento, nada relevante. Assim, o aumento da produção de nitrato dele, né, mostra que a aniquilação total não foi alcançada, né? Então, como ele teve a produção de nitrato foi aumentando, quer dizer que estava tendo amônia sendo consumido em quantidade maior. Então,
foi aumentando, e não estabilizou igual os outros, assim, mesma quantidade de amônia produzida, a mesma quantidade de nitrito, estava aumentando porque estava nitrificando. Nas experiências anteriores, o tempo de estabelecimento do biofilme foi de 4 a 8 semanas, 1 mês a 2 meses do aquarismo de ciclagem normal. Os filtros de percolação com cascalho, grável, cascalho, mostrou nitrificação estável com 5 semanas. Isso foi nesse estudo, né? Não é o caso desse estudo aqui. Isso corresponde com os resultados desse estudo aqui que eu estou falando, com exceção das mídias com Caldines, né, da empresa da K1, e as Norton. Com essas mídias não houve estabilização do biofilme após 20 semanas. Então, durante 20 semanas, os biofilmes foram crescendo ainda. Aqui a falta inicial de fosfato, né, pode ter causado esse delay. Então, o fosfato é importante. Então, assim, aqui o biofilme dos filtros com a grama artificial estabilizaram mais rápido do que as outras mídias plásticas. Aqui ele fala assim, ó, isso pode ser, né, artigo científico com as mídias engraçadas, Disbay, Code, eles nunca, muito raro, mas muito raro mesmo, algum artigo científico afirmar alguma coisa. Se você vê uma reportagem falando assim, artigo científico prova, artigo científico mostra, artigo científico comprova, não é, mano. O artigo científico ele traz indícios, provar uma coisa muito forte. Em nenhum momento até que agora esse artigo falou que a coisa assim, pode ser, talvez, nesse sentido. Meu mestrado foi a mesma coisa. A gente evita dizer que, a não ser que você tenha uma comprovação muito certa, assim, ó. Foi isso, e você mostra essa comprovação. No mais, são só assume, a partir disso, assumo que foi isso. Porque você não tem todos os pontos do raciocínio. Aqui, ó. Isso pode ser por conta do cisalhamento gerado pelo fluxo, ó. Quando você tinha aquele que tem uns 155 centímetros por segundo, você tinha muito rápido. O que a água muito rápido faz? Ela quebra o biofilme. Então, o que isso faz? Isso faz com que a amônia e o oxigênio cheguem mais na bactéria nitrificante. Então, por isso que as bactérias heterotróficas, né, que são matéria orgânica, elas são prejudiciais na nitrificação, porque elas colonizam a parte mais alta do biofilme, né? Elas estão aqui em cima, então elas consomem oxigênio e não sobra nada para nitrificante. Então, você tem uma velocidade muito alta de água, a própria água remove essas bactérias heterotróficas só a nitrificante. Vamos lá. Então, o maior tempo de início, né, foi encontrado nos anéis plásticos, se comparado com a grama sintética. Ela também indica que o formato geométrico dos anéis plásticos, né, da K1 pode causar entupimento, mas é difícil. K1 causar entupimento tem que ser um negócio brabo. Então as colunas, o pH variou de 7 a 7,7, normal, relação de pH, de carbonato, de consumo de carbonato, né? Vamos lá. Avaliação da taxa de nitrificação. Ó, o que eu falei mais cedo, ó, estudos anteriores, dessa época, mostram que esses filtros de percolação na agricultura têm a taxa de remoção de amônia de 0,01 a 0,32 miligramas de amônia por metro quadrado por dia. Aqui não é miligramas não, aqui já é gramas. Acho que eu falei miligramas lá em cima, gramas de amônia. Então assim, cada metro quadrado de superfície específica vai remover 0,32 gramas de amônia. Então se você tiver 100 metros de mídia específica, você vai remover 32 gramas de amônia. Com temperaturas variando aqui, ó, de 5 a 115 graus. Temperatura baixa, nitrificação baixa. Tropical, Brasil, temperatura de 25 graus Celsius. Nitrificação lá em cima. Com certeza chega a 1 grama de amônia por metro quadrado. Olha lá, ó, experimentos com água municipal mostram a taxa de remoção de amônia de 0,5 a 2 gramas de amônia por metro quadrado por dia, né, por causa da alta concentração. Taxas de nitrificação de 1,8 mg de amônia por metro quadrado por dia foram reportados com filtros de percolação, né, de alta eficiência. 1,8 mg por metro quadrado por dia.
Por exemplo, se você pegar... não dá pra dizer, porque depende da quantidade de mídia, não dá pra dizer nada só com essa informação aqui sem ver o estudo. Aqui eles falam que sujeito Rusten Lorentzen, usando água municipal de esgoto, né, provavelmente, a taxa de nitrificação de 1,6 gramas de amônia por metro quadrado por dia. Usando o K1, Caldness Ring, temperatura variando de 8 a 16. A taxa de nitrificação que eles encontraram aqui, de 0,1 a 0,2, que é mais ou menos a média que a gente usa para dimensionar filtro, né? Nossos filtros pressurizados, nossos que a gente usa para sistemas de filtragem. Então, isso. Ele fala assim que corresponde aos experimentos, aqueles experimentos anteriores. Então, na literatura científica, é muito comum, não. É fundamental você ter os seus resultados e comparar com outros resultados. A comparação, muitas vezes, não é real. Tipo assim, por exemplo, está comparando com água de criação de peixe, com água de esgoto, com água de abastecimento municipal. São coisas diferentes, tem muitas variáveis, mas enche o artigo, né? O pessoal gosta muito de encher artigo. Voltando aqui, as taxas de nitrificação medidas na agricultura estão, né, abaixo dos valores encontrados em água de esgoto municipal, provavelmente por causa do resultado que é baixa a amônia total, inibe a nitrificação. O que é aqui, ó? As taxas de nitrificação medidas na aquicultura estão abaixo dos valores encontrados em esgotos municipais, efluentes municipais. Isso é provável resultado que a baixa concentração de amônia inibe a nitrificação, gente. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, é até meio contraditivo, ó. Amônia, em quantidades relativamente acima de 10 miligramas, ela já é nociva às próprias bactérias nitrificantes. Então você tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado no caso de alta concentração de amônia. Então, na maioria dos tratamentos de esgoto, eles não usam nitrificação, eles usam bioassimilação, porque você tem bactérias heterotróficas que conseguem sobreviver nesse ambiente cheio de nitrogênio, então elas tiram um pouquinho, bem menor, a relação, né, de bactérias, porque a bactéria nitrificante, ela usa a amônia e o nitrito para produzir energia. Essas bactérias heterotróficas, elas usam matéria orgânica do esgoto, mas elas usam o nitrogênio, né, para sintetizar amônia e nitrito, para sintetizar suas próprias moléculas de proteína e aminoácidos, né? Então, só que o consumo é bem menor. Então, também os filtros de percolação normalmente mostram baixa nitrificação que os outros filtros biológicos. É uma coisa bastante comum. Pouco não quer dizer que não é ruim. Por exemplo, você vai ter relação de tamanho. Por isso que a gente usa filtro pressurizado. No filtro pressurizado, a gente consegue, num espaço pequeno, ter o resultado que você precisaria de um espaço muito grande de outro tipo de filtro. É simplesmente isso. Essa, assim, de melhor eficiência não é sempre melhor. Então, a menor taxa de nitrificação foi obtida com a argila expandida, que tem maior superficial, né? Não quer dizer que a taxa de nitrificação é menor, que foi pior. Na verdade, foi a melhor taxa de remoção de amônio. Isso não era esperado, desde que a maior superficial leva a maior biofilme. Ó, a gente fala muito disso aqui. A gente fala nesse texto nosso de superfície específica. Qual que é a questão? Não adianta você ter uma área superficial muito grande se você não tem os nutrientes para fazer o desenvolvimento correto desse biofilme. Esse artigo aqui, eles viram isso na prática. Com o quê? Com fósforo. Eles botaram um pouco fósforo no começo, não foi suficiente para o crescimento do biofilme. O que eles fizeram? Aumentaram a quantidade de fósforo. É a mesma coisa que eles estão dizendo ali na questão do biofilme. Se você tem uma área superficial muito grande, mas você não tem os nutrientes, a água não está com nutrientes suficientes para desenvolver todo esse biofilme, você vai ter uma baixa nitrificação. Mesmo com uma área superficial muito grande, gente. No aquário, a área superficial não é o fator mais importante. De longe, não é o mais importante. Existem outros fatores muito mais importantes que a área superficial. Qualquer mídia pequena que você não colocar no seu aquário, tampinha de refrigerante, já vai ter área de superfície específica
suficiente para fazer a filtragem, contando que seja na quantidade certa. A razão pela baixa nitrificação para a taxa de nitrificação é que teve 100% de nitrificação em toda a coluna. Portanto, em partes baixas, né, do filtro, pode não ter tido, ou tido muito baixo, amônia para os substratos para essas bactérias crescer. Então, se eles aumentarem, no caso aqui, se eles aumentarem a amônia do sistema, assim, estava em 1.4, né, que eles botaram para 3 ppm de amônia. Pô, aí aumenta a taxa de nitrificação, porque você ia ter substrato, você ia ter alimento para essas bactérias. E a conclusão do artigo, para finalizar, que já deu 1h15 de vídeo, surpresa, achei que ia ser 10 minutos. 100% da nitrificação foi obtida com a argila expandida. K1 80% e grama sintética 36%. Aqui ele fala do carregamento hidráulico, ele só repete as coisas lá. A média de 0,02 gramas de amônia por metro quadrado por dia. Falou aqui da nitrificação estabilizou com 8 semanas nas mídias com argila expandida e não teve estabilização nas mídias plásticas com 140 dias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei trazer aqui um conteúdo diferente, ficou mais longo, tem que aprender a diminuir esses conteúdos, porque senão fica cansativo de ver. Eu gosto de fazer porque eu tenho muito trabalho para fazer de artigo científico, de revisão, escrever artigo no doutorado. Acabei encontrando esse artigo aqui por acaso, estou fazendo um artigo de revisão sobre um tipo de filtro também, usado na aquicultura, e eu fui comparar com esse tipo de filtro para ver a média de remoção. Aí eu achei esse artigo que eu já tinha visto, já até tem alguns textos nossos que já mencionam ele. Falei, poxa, esse artigo daria muito legal explicar para o pessoal, né? Porque tem muitas coisas voltadas para aquarismo. Questão de entupimento, de mídia, de eficiência, então, ciclagem. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixem nos seus comentários, manda mensagem pra gente. Se vocês têm alguma coisa para criticar o artigo, vão que criticar artigo é muito divertido. Ver o que eles podiam ter feito de melhor pra gente poder fazer melhor. Então, ver onde foram as falhas do artigo. Por exemplo, não ter carbono orgânico não diminui a eficiência. Se eles botassem açúcar, um pouquinho de açúcar para simular um pouco do carbono orgânico que tem no aquário, a nitrificação ia diminuir, porque ia ter bactérias heterotróficas competindo por mesmo espaço. E aí? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Os artigos que eu for achar interessantes eu vou fazer na medida do tempo, porque o doutorado tá com sangue nos olhos. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Deixe seus comentários, manda para os amigos e